Agora, irmãos, como eu vou falar sobre um escravo, a vida de um escravo, que está na carta de Filemão, eu lembrei que canta-se aí no mundo cristão uma música que fala, né? Que eu não sou mais escravo, agora eu sou filho de Deus. Combina até com a palavra que o Volney nos trouxe domingo passado aqui, não que seja uma sequência, mas o Volney nos falava, né, que primeiro a gente se torna filho, depois se torna um servo, um escravo de Cristo. Nós estamos escravizados ao pecado até da ponta do cabelo até o dedão do pé, né? Totalmente em depravação, porque o pecado fez um grande estrago em nossas vidas. Mas fomos libertos. Essa música eu vi pela primeira vez no YouTube, quando eu vi um evangelista americano entrando com violão, indo para o presídio. E aquilo me tocou muito, porque muito trabalhei em presídio já na minha vida. E lá ele cantava testemunhando o testemunho dele de como ele foi liberto, porque ele próprio tinha estado na cadeia por muitos anos, e agora o ministério dele é levar o evangelho às vidas dos escravos. Talvez alguns conheçam essa música. Ele vai cantar pelo menos um solo, quem já sabe pode entrar cantando junto, como preparação à nossa palavra, tá bom? Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia! Levantem, vamos cantar com alegria. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com muita força, aleluia! Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele,
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cada um agradeça agora por tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Estávamos perdidos, Senhor. Estávamos no fundo do poço. E Tu entrou naquele poço e estendeu a mão para nós. E quando estendeste a Tua mão para mim, eu tive um novo começo, um novo caminho. Eu tive uma nova vida. Obrigado, Senhor, que podemos testemunhar através do cântico essa tão grande salvação que Tu nos deste. Amém, 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 amados. Dá vontade de cantar mais vezes, né? Mas fica aí para cantarmos em outros cultos também. Cântico de testemunho, né? Há canções para todo tipo: adoração, louvor, testemunho, confiança, família, né? A nossa história da tradição cristã em hinos e cânticos é maravilhosa. Então, eu me inspirei na epístola de Paulo a Filemon, que agora vocês podem abrir comigo. Prefiro que olhem na Bíblia, né? Alguns até já podem ter uma anotação aí. E eu quero falar sobre essa cartinha, tão escondida assim no Novo Testamento, né? Mas que é de uma riqueza assim tremenda. Não é uma carta doutrinária, por exemplo, como a de Romanos, Efésios, em que o apóstolo Paulo explica com tanta sabedoria, né? O maravilhoso propósito de Deus. Mas é assim uma carta carinhosa, onde se ouve o coração do apóstolo Paulo pulsar de amor por este escravo, que eu vou falar bastante dele, um tal de Onésimo, que antes era inútil e agora se tornou útil. Esse é o significado do nome dele. Útil, Onésimo. Só conheci um Onésimo na minha vida até hoje aqui na nossa cidade. E esse Onésimo, ele era um inútil, depois se tornou útil. Eu imagino que os irmãos que já leram essa epístola, quem sabe não tenham entendido muito bem, como era o meu caso antigamente. Mas devido assim a pesquisar mais a fundo, estudar a palavra com mais carinho, dedicação, amor, a gente descobre que essa epístola aqui é uma pérola do Novo Testamento. Uma obra-prima entre as epístolas de Paulo, nesse aspecto amoroso, terno, carinhoso por aquele moço que se converteu com ele na prisão, e pelo patrão dele, que é o homem dessa carta aqui, que recebeu essa cartinha aqui, um tal de Filemon. Lutero chamou essa carta de um exemplo encantador e magistral do amor cristão. E ao dissecarmos um pouco essa carta aqui, eu pediria até que os irmãos, ainda hoje, no seu devocional, ou à noite, ou amanhã, né? Ou durante a semana, dedicassem um momento, depois de ouvir. Vai ser o tema de Casa em Casa também dessa semana, vai ser estudado nos grupos também este assunto, né? Lessem durante essa semana essa carta, mais uma vez procurando extrair para a tua vida
todas as riquezas que estão embutidas aqui. Um outro comentarista bíblico disse uma coisa dessa carta que eu acho muito bonita. Como expressão de dignidade, valorização humana, de cortesia refinada, olha que expressão bonita, cortesia refinada, de profunda simpatia e de caloroso afeto pessoal, a Epístola a Filemon não tem rival. Concordo com ele, nesses aspectos. Não é? Só situando o histórico deste maravilhoso escrito aqui, né? Dessa cartinha de amor tão profunda. Foi escrito entre os anos 58 a 62, quando Paulo estava na prisão, ao seu amigo Filemon, que morava na cidade de Colossos, não é? Na Turquia de hoje, perto ali de Éfeso. Não sabemos todo o histórico que está embutido aí, porque tem coisas que não são citadas, mas pesquisando a história da igreja, onde também se descobre pérolas, né, da literatura primitiva, ele provavelmente foi convertido pelo ministério de Paulo, quando trabalhou ali em Éfeso e outras cidades da atual Turquia, na parte da Ásia. A saudação inicial, que eu vou pedir para o Jackson botar agora aí, para nós lermos da palavra mesmo, né? Porque a gente quer trazer um estudo hoje aqui de um personagem, especialmente do Onésio. Começa de uma maneira muito linda. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Um parêntese aqui, Timóteo não estava com ele na prisão, mas era companheiro dele nas viagens. Timóteo não estava na prisão, ele estava sozinho. Ao amado Filemon, também nosso colaborador. Ele começa de uma maneira muito linda essa carta. E a irmã Áfia, sua esposa certamente, né? E Arquipo, que uns acham que era o filho desse casal, companheiro de lutas, e a igreja que está na tua casa. Então, ele liderava, esse Filemon, liderava um grupo caseiro, uma igreja na sua casa. Sabemos que os prédios que as igrejas usam hoje, prédios grandes como este, não existiam no cristianismo primitivo. Só começaram a surgir depois do IV século. Os chamados templos, prédios, muitas vezes alugados, não é? Então hoje esses prédios de igreja estão em toda parte, muitas com uma cruz em cima, né? Para dizer que ali os filhos de Deus se reúnem, é uma maneira de marcar nossa presença também numa rua como essa aqui, né? Que as pessoas podem saber que aqui uma congregação, uma parte da igreja cristã se reúne. E encerrando a sua saudação, volta ali, essa palavra tão bonita que é característica de Paulo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dizem que Paulo incluiu a graça na saudação de paz de Jesus, porque Jesus sempre saudava com shalom, 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 que é paz em hebraico. E é uma maneira bonita de saudarmos, né? De vez em quando, desde que isso não vire um clichê, como se diz, né? Uma coisa às vezes que nem está mais significando nada, como dar só bom dia, boa tarde. Era uma saudação habitual entre os judeus, saudarem com shalom até hoje. E na Igreja de Cristo, principalmente os irmãos de igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, vocês já devem ter recebido um abraço, né, de um irmão dessas igrejas,
eles sempre nos saúdam com a paz do Senhor. Fiquem livres, né? Para saudar assim como Deus estiver orientando vocês. Mas agora eu acho que nós podíamos fazer uma prática dessa saudação aqui. Eu acho que Paulo incluiu a graça porque ele foi cativado pela graça. Ele foi conquistado pela graça de Jesus. Quando ele teve um encontro marcante, maravilhoso na estrada de Damasco, lá na Síria, e viu Cristo todo iluminado, cheio de glória. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Estava perseguindo, maltratando os cristãos. Aí Jesus apareceu com ele com poder e mandou ele se levantar, dizendo também que de agora em diante tu és um instrumento escolhido de Deus para proclamar a minha palavra. E aí a vida daquele homem foi totalmente transformada, né? Graças à graça de Deus. Essa é uma das palavras preferidas da Bíblia para mim, não sei se é para você. Gosto também de koinonia, a comunhão. Muitas outras palavras bíblicas, mas essa aí, acho que é a que mais me encanta. Então vamos fazer uma saudação bonita um para o outro? Vamos ler primeiro juntos. Só desliga quando eu digo, tá? Fica deixando ali. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora estenda a mão para um lado, para o outro lado, para trás, pode fazer assim dizendo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pode botar a mão no ombro, mas não vão levantar, porque daí vai tumultuar muito, tá? Mas só tocar, dar um aperto de mão. De novo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estão todos debaixo da graça? Graça que reina, graça que nos conquistou e nela nós vivemos, como disse o próprio Paulo, né? Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Esta linda expressão. Agora eu peço que a gente leia mais um trechinho aqui, do 4 ao 7, que aí vocês vão entendendo melhor o conteúdo dessa epístola e que Deus me dê graça para explicá-la. Dou graças ao meu Deus, olha como ele começa, com muita gratidão, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Era um irmão muito querido esse Filemão. E Paulo, imagino que tenha escrito com seu próprio punho, porque ele estava sozinho um tempo. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Baita elogio, né, Tobinho? Oh, se Deus pudesse dizer assim de cada um de nós, né? Que estamos na seara do Senhor, batalhando, testemunhando, querendo ganhar vidas para Cristo. Que maravilha, né? Como ele deu graças do amor daquele irmão que amava Jesus e todos os santos, todos os cristãos que se reúnem na casa dele. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Agora ele vai elogiar-lhe mais um pouco. Pois tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Gente, que coisa linda, né? Esse Filemão aí era um bendito servo de Deus. Até o Paulo era abençoado por ele. O Paulo que abençoava tantas pessoas. E se tu lê ali mais um pouquinho, lá no versículo 20, coloca Vinícius. Lá no finzinho lá da epístolazinha dele. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima o meu coração em Cristo. O Paulo pedindo para o Filemão reanimar ele. Pode? O grande apóstolo. Oh, que atitude de humildade, né? Que atitude
sincera do coração de Paulo, que tanto padeceu, que teve momentos terríveis na vida dele, de tudo que é tipo. Pode ler lá em 2 Coríntios 9, tudo que ele passou, não é? E precisava de ser animado também. Precisava de ser reanimado, porque ele também tinha muitas decepções com as igrejas que ele estava assim, cuidando nas viagens apostólicas dele. Voltando ao 7. O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E mais um pouco. Pois bem, agora você vê a sinceridade, a delicadeza, a cortesia de Paulo para pedir uma coisa. Ele não entrou assim pedindo e mandando, abusando da sua autoridade de apóstolo. Ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo para te ordenar, ou seja, para te mandar alguma coisa, como se ele, vendo que Filemão era um bom discípulo, ele podia contar com ele para tudo. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Viu? Não assim. Boa lição para os discipuladores que estão aqui. Não imponham doutrinas sobre seus discípulos. Amem-os como filhinhos seus que estão na tua casa. Não imponham. Não deem aquela aparência que agora o mestre vai falar e o discípulo vai me ouvir. Temos que ser pais daquelas pessoas que Deus nos deu como discípulos. Como filhos, tratar como filhos. Algumas igrejas que têm adotado essa expressão, paternidade espiritual e filiação. Em vez de chamar de discipulador e discípulo, chamam meu pai, meu filho. É uma maneira também de nos conscientizar mais da nossa paternidade espiritual. Aqui ele está dizendo que ele era velho já. Se essa carta foi escrita ali pelos anos 60, eu imagino que ele tinha mais ou menos a mesma idade de Cristo, que era ali pelo ano 0, um pouco antes até. Ele devia ter uns 60 e poucos anos aqui e já estava se intitulando velho, né? E agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Com 60 anos eu nunca achava que eu era velho. Agora eu estou convencido. Tem muitos irmãos que chamam, ô velhinho, vem cá, carinhosamente, né? Bonito isso dele, né? Agora entra o nosso personagem, quase principal dessa carta, o escravo. Eu intitulei essa pregação, O Patrão e o Escravo. Aqueles que gostam de escrever, mas vai estar sendo estudada esta semana nos nossos grupos. Olha o que ele pede. Ele, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Entenderam? Ele estava acorrentado com algemas nas cadeias de uma prisão, provavelmente em Roma ou Éfeso. Isso não está muito claro na história dele, porque a cidade não é mencionada, mas não importa. Eu creio que foi Roma, que era a capital do mundo na época, e Paulo lá estava preso pelo, entre aspas agora, crime de pregar o Evangelho. Porque os cristãos convertidos, comprometidos com Cristo no primeiro século, foram muito perseguidos, muitas perseguições, já no início da jornada deles, principalmente entre os séculos I até o fim do século IV. Muitas perseguições. Gerei entre algemas, porque vocês vão saber. Não vou dar um spoiler agora antes do tempo, porque é muito emocionante isso aí. Eu te envio ele de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Pensem bem, este Onésimo
era escravo na casa de Filemão. E o apóstolo Paulo deve ter ido de vez em quando lá, não sei bem. E quem sabe até evangelizou ele, mas ele era de coração duro e não se rendeu. Dava problema para o seu patrão Filemão, porque não era um bom escravo. Só para lembrar, a escravatura era norma naqueles tempos. Os escravos eram muito maltratados pelos patrões malvados, eram acorrentados de noite para não fugir, às vezes comiam as mesmas comidas que os animais comiam, os restos. Eles eram desprezados, maltratados, não podiam casar, não podiam ter filhos. Se tivessem, teria que ser cuidado pelos outros. Havia da parte de patrões malvados muito abuso, né? E não recebiam dinheiro. Era realmente um período muito terrível, né? Que, para não ir muito longe, aqui mesmo no Brasil nós tivemos escravatura, né? Até o 13 de maio de 1800, me ajudem, 88, onde a princesa Isabel, né, deu carta de alforria. Agora todos que nascessem, os escravos, negrinhos na maioria, que vieram lá de Angola, aqui no Brasil, né, ficavam livres, não seriam mais escravos. Graças a Deus que isso entrou na sociedade. E uma das cartas que cooperou com isso foi essa carta de Filemão aqui. Eu iria dizer que essa carta aqui já é um prenúncio da libertação da escravatura. Então, pode botar uma figura aí. Eu gosto de usar ilustrações. Essa história eu já contei para as crianças, mas eu já estou contando para o povo adulto. E há muito tempo eu gosto de contar. Está aí o homem, ó. Ele resolveu, na calada da noite, fugir da casa de Filemão, com alguns pertences. Está vendo a sacola ali? Roubou. Ele roubou dinheiro. Quem sabe as joias da dona Áfia, né? A esposa do Filemão. E, talvez por pena, por amor, já que Filemão era um patrão diferente, não conservava ele acorrentado, não maltratava aquele homem. Mas talvez ele não estava mais suportando aquele evangelho que ele estava ouvindo lá, e evangelizavam ele, querendo que ele se converta. Ele ficou cheio daquilo, né? E deu um jeito de fugir, com seus poucos pertences. E foi seguindo estrada fora, não se sabe como, mas, agora a parte mais empolgante dessa história. Foi preso, mostra o próximo quadrinho, foi parar na cadeia, e para a surpresa dele, quem estava lá dentro também? O apóstolo Paulo. Não, como essa eu não esperava. O Onésimo pode ter dito, né? Foi parar na casa desse homem, eu nem gosto dele. Bárbara, eu acho que o Paulo ficou assim, né? Feliz da vida, né? Eu acho que um perguntou, o que tu está fazendo aqui? Um perguntou para o outro, né? E olha, não sei quanto tempo durou isso aí. A Bíblia não relata. Mas sabemos que Paulo saiu depois, o Onésimo saiu primeiro, com a cartinha embaixo do braço. Era um rolo, né? Era um rolo daqueles papiros de antigamente, né? Escrito, imagino eu, pelo próprio Paulo. Outras cartas grandes ele não escrevia, ele tinha um secretário que escrevia as suas cartas e ele ditava. Mas o melhor de tudo nessa história é que o Filemão saiu de lá, de dentro, como filho de Deus. Eu não sou mais escravo agora, sou filho de Deus. Então foi maravilhoso esse momento
que ele se converteu lá, talvez esperou um pouco para ser batizado, já quando ele voltou para a cidade de Colossos, certamente foi batizado, não é? E quando ele chegou lá na cidade que ele tinha abandonado, né, o seu patrão, imagino que ele estava assim temeroso. Será que o meu patrão vai me aceitar? Será que ao ler essa cartinha ele vai compreender o que o Paulo está falando ali de mim, que eu que sou aquele escravo gerado entre algemas? Será que ele vai aceitar? Chegou lá, tirou a carta que ele tinha atrás das costas e entregou para o seu Filemão e a sua esposa Áfia. O receberam, mandaram entrar. Ele ficou lendo aquela carta com calma lá na sua sala, né? E então foi maravilhoso o que aconteceu naquele momento. Imagino que quando Filemão encontrou ele, o que tu está fazendo aqui? Roubou minhas coisas e tu está voltando para cá? Calma, calma, espera um pouco. Lê essa cartinha. Não sei bem se essa foi a reação de Filemão, mas que ele ficou surpreso, deve ter ficado muito surpreso, né? Aí, ao ler essa cartinha cheia de amor, né, o Filemão foi tocado profundamente pelo Espírito Santo, se encheu de ternos afetos de misericórdia. Ao ver que o Paulo estava dizendo aqui, ele antes foi inútil, agora é útil. Recebe ele como se tu recebesse o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo. Ora o plano do Paulo. Paulo queria que ele fosse companheiro dele agora e o ajudasse no ministério, porque viu que aquele ex-escravo estava correspondendo. Mas ele diz no 14, nada porém quero fazer sem teu conhecimento. Olha como ele reconhecia a autoridade do patrão sobre aquele escravo. Nada quero fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser para mim como que obrigação, mas de livre vontade. Ó, aqui tem coisas que nós podemos aprender, né? Lidando com as pessoas, nunca impondo, mas solicitando em nome do amor, não é? Nada obrigatório. Nas ofertas, né? Não estamos arrancando dinheiro de ninguém. Estamos ensinando que nós temos que ser generosos, temos que ter prazer, temos que ser alegria, não é? Que devemos contribuir com as nossas ofertas, não por constrangimento, não porque o pastor está sempre falando nisso, não é? Mas entendendo que biblicamente devemos considerar o contribuir com nossas ofertas como uma graça dada por Deus para nós. E olha só, no 16 que ele diz, não recebe mais ele como escravo. Aqui que eu vejo o cerne da abolição da escravatura. Muitos concordam comigo, se bem que isso não aconteceu ainda naquela época. Talvez por falta da igreja primitiva não ter insistido muito nesse ponto. Mas mais tarde aconteceu, e graças a Deus que a maioria das sociedades no mundo ocidental, principalmente, já aboliram há muito tempo a escravatura. Não receba ele mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Especialmente de mim, meu irmão caríssimo, e com maior razão de ti, porque ele era o teu escravo, ele estava te servindo, e agora ele era convertido, agora ele está no Senhor. Então Paulo, quando escreve essas maravilhas aqui, né, ele está assim, contando com a cooperação daquele patrão, considerando mais ainda o que ele disse aqui no 17. Se, portanto, tu me consideras companheiro teu, recebe-o como se fosse a si mesmo. Ora, imagine se você fosse patrão. Qual a tua atitude? Se você fosse um crente carnal, ele ia dizer, não quero mais nada com esse cara. Volta lá, vai para longe daqui, o que tu fez foi horrível. Mas, como
Filemão era um homem cheio do Espírito Santo, e depois dessa bendita insistência de Paulo, recebe como se fosse a mim mesmo. E olha mais o que ele disse no 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Oh, gente. Será que Paulo tinha uma conta no banco já? Pelo que se lê, ele não tinha muita grana, não. Mas, quem sabe, já tinha alguma poupança, né? Tinha que estudar a história dos bancos, né? Como é que começou. Mas sei que na igreja primitiva, naqueles tempos, já havia, né? Entre os judeus, antigamente, já devia ter, porque os judeus são bons, né? Administrar as finanças, até nos ensinam muitas coisas, né? Mas então, gente, não é maravilhoso isso aqui? Paulo estava disposto a pagar, e olha que ele diz aqui no 19, com letras garrafais, se pudesse eu botaria na Bíblia, eu pagarei, para não te alegar também que tu me deves até a ti mesmo. Eu pagarei, sim, meu irmão, que eu possa receber de ti no Senhor este benefício. Então, amados, percebe-se depois, a história vai terminando por aqui, que este Onésimo deve ter correspondido bastante, deve ter vivido ainda um pouco tempo, não mais como escravo ali no lar de Filemão, esse que foi gerado entre algemas, né? Mas ele passou a servir. Não sabemos se ele saiu com Paulo em viagens missionárias, porque o nome dele não é mencionado. Ele é mencionado num outro versículo mais adiante lá. Agora não estou com esse versículo aqui. Mas uma das coisas que sabe, depois que Paulo disse que eu pagarei, não é? É que ele passou a servir o Senhor. E depois, na história da igreja primitiva, estudando isso aí, os pais eclesiásticos, né, que nos contam como viviam os convertidos depois do apóstolo Paulo, né, esses convertidos assim, viviam servindo com muito amor os outros, e este Onésimo é citado na história da igreja, não está na Bíblia, que ele possivelmente se tornou um presbítero em Éfeso. Muitos estudiosos do Novo Testamento concordam com isso, né? Mas voltando então às riquezas dessa epístola, que eu quero encerrar, falando delas e procurando assim aplicar em nossas vidas. São muitas coisas bonitas. O que eu percebo aqui no versículo 2, como modelo para nós, é que Paulo demonstra nessa cartinha um elevado espírito de altruísmo. Ele poderia ter dito, não, agora eu vou levar o Onésimo comigo para trabalhar comigo. Mas ele deixou tudo na direção que Deus ia dar para o Filemão. Não é? E assim aconteceu. Outra atitude bonita que a gente percebe no apóstolo Paulo é que ele agiu como bom samaritano. Quem não conhece essa parábola, essa história linda que Jesus contou, né? O homem foi assaltado na estrada, ficou ali caído do seu burrinho, ensanguentado no chão, passou ali o primeiro religioso, um sacerdote, olhou para o homem ali e seguiu viagem. Deve ter pensado, coitado, alguém vai cuidar dele. Às vezes, quem sabe, nós tomamos uma atitude assim, né? Em vez de sermos os primeiros a ajudar, pensamos, outra pessoa vai se encarregar. Depois passou um levita, que fazia parte da equipe do coral lá em Israel, né, da música. O levita olhou, não deu bola para o cara e foi embora. Aí passou o samaritano. Detalhe, os samaritanos não gostavam dos judeus. Uma das pessoas que Jesus falou, ele não fazia acepção de pessoas nem de raças, foi salvar uma mulher samaritana junto ao poço. Eles tinham outros costumes, tinha coisa do judaísmo, mas tinha também do paganismo, tinha seus ídolos, né?
E Jesus, ao falar com aquela mulher, ela logo estranhou a atitude dele. Como é que tu fala comigo, se eu sou mulher e ainda sou samaritano? Porque não pegava bem um homem sozinho falar com uma mulher ali na beira do poço, né? Ainda mais de raças diferentes. Os judeus, infelizmente, naquela época, desenvolveram um racismo, né? Faziam acepção de pessoas, chegando a chamar os gentios de cachorros. Os goim, eles diziam, os bárbaros, os que não conhecem o verdadeiro Deus. Amados, Deus nos livre dessas coisas. Então a atitude de Paulo foi de bom samaritano. Aquele samaritano levou no lombo do seu burrinho até uma hospedaria que ele descobriu na cidade e disse para o dono da hospedaria: deem um bom cuidado para esse homem, curem as suas feridas, qualquer coisa aí eu vou pagar. Atitude de Paulo, né? Com Filemão, eu pagarei. O bom samaritano se encarregou de pagar tudo. Então, amados, como nós temos uma dívida de amor a Cristo, em primeiro lugar, por ter nos salvo, como nós não vamos ter um espírito assim de serviço para com os nossos irmãos? Já pensou que você está aqui essa manhã porque alguém orava por você? Deixa eu perguntar, quantos aqui sabem que alguém orava por ti antes da conversão? Levanta a mão. Oh, quase tudo. Olha, eu acho que eu não tinha, viu? Eu fui meio sozinho, porque eu estava num lar religioso, mas que meus pais não eram convertidos. O que eu me lembro é que a minha mãe ensinou uma oraçãozinha, que até botei no meu livro aí, falando no livro, né? Tem mais exemplares, quem quiser comprar lá. E quem quiser autógrafo, eu também estou dando, não sei até quando, tá? Já estou ficando meio cansado, mas está ali, eu tenho certeza que vai ser edificante para todos, como eu já tenho recebido testemunhos muito bonitos, né? Então, alguém orou por você. E eu digo também, agora eu sei que você está orando por muitas pessoas da sua parentela que ainda não conhecem a Cristo. Quantos estão orando? Levante a mão. Ah, que bom. Não levanta só por educação, tá? Pensa bem, estou mesmo orando. Muitos pais estão orando por seus filhos desviados. Eu estou nesse grupo também, né? Por causa de uma neta. Mas continuemos orando, porque eu gosto de dizer assim, aqueles que estão na mira da nossa oração, que tu está mirando ele, orando todo dia por aquele filho rebelde, por aquela filha, por um parente, por um pai, por uma mãe, seja quem for, eles têm muito mais probabilidade de se converter do que de alguém que ninguém ora por ele, não é verdade? Porque tu está ali cooperando com Deus com as tuas orações para que aquele míssil que tu está lançando, né, atinja o alvo. Eu gosto dessa ilustração. O míssil tem que atingir o alvo. Nossas orações têm que ser certeiras, diretas e muitas vidas eu profetizo, não só profetizo, mas afirmo que vão se converter ainda, mesmo que você fique 50 anos orando, como eu orava pelo meu sogro, que se converteu com 82 anos, sabia, Ciro? Se converteu com 82 anos, o velhinho era duro de coração, ele não gostava de pastor e ainda foi arrumar um genro pastor. Levei anos para conquistar o velhinho. Graças a Deus, vou encontrar ele no céu, como tu vai encontrar a tua irmãzinha. Isso aí foi um caso raro, viu? Salvo na última hora, né? Mas acontece. Eu já vi casos assim também. Então, as atitudes de Paulo devem ser a nossa também. Paulo diz no final ali, sei que farás até mais do que estou te pedindo, por isso logo estarei aí, pode ir me preparando pousada, pode ir preparando uma caminha boa para mim, uma comidinha aí que a tua esposa faz tão bem, não é? Ele tinha liberdade, não é? Eu não ia para hotéis, naquele tempo era difícil,
Eram os irmãos que praticavam hospitalidade e tinham muito prazer de fazer isso. E aí ele encerra, assim como começou, a sua cartinha, desejando graça e paz, termina no versículo 23 assim. Leiam comigo. 23. 25, aliás. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém, amados. Maravilhosa graça. Tantos cânticos da graça. Tem um que a gente costuma cantar muito no enterro, mas não precisa ser só em enterro. Cadê o Lucas? Vamos cantar um dos que eu mais gosto sobre a graça. Quem já sabe vai cantando comigo. Vamos ficar de pé. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou o começo de novo. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e cantarão a uma voz, voltados para mim. Conta-nos como você, irmão, venceu e chegou. E o que eu vou dizer agora então? E falarei e cantarei de Jesus que me amou, porque deste pecador a si mesmo sem temor. Falarei e falarei. Agora o melhor foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim, só graça de Jesus. Agora vamos fazer assim. Não foi graça, olha para o teu irmão de trás, do lado da frente, toca nele, abençoa ele. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, irmãos, eu digo que foi assim, só pela graça de Jesus existe. Graça, 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 superabundante graça, 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 preciosa e doce. Graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus.
que venci e cheguei aqui. Aleluia, meus irmãos. Até quem nos guardou